Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. Essas duas colunas da Igreja, esses dois grandes apóstolos. E celebrando São Pedro, não há como não nos voltarmos para a sua santidade, o Papa, e também rezarmos por ele. Afinal, dia de São Pedro, o primeiro Papa, dia de oração pelo Romano Pontífice. Mas, além disso, também é um dia de pararmos, olharmos para a vida desses dois grandes apóstolos para aprendermos com ele. Aprendermos a buscar o Senhor, aprendermos a ter esta mudança de vida, pois estes dois, ao longo de suas vidas, nos ensinam a ter essa mudança de postura, a buscarmos o Senhor, a desejarmos estar com Ele. E podemos ver, diante dessa postura, também, porque como era São Pedro, diante dos evangelhos, diante dos relatos, e o que eles passaram a ser. O que era São Paulo e o que ele passou a ser, a sua resposta, a sua mudança, seu crescimento. São Pedro, o crente, São Pedro que acreditava no Senhor, que acreditava nele e por isso diz, como vemos no Evangelho hoje, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho de Deus. Vemos São Pedro como sendo o impulsivo. Senhor, eu acredito em ti, tu és o Cristo, manda-me ir a ti. É sempre o primeiro a responder, é sempre aquele que se impulsiona, é aquele que diz, eu não te negarei. São Pedro, ao mesmo tempo, também é impulsivo, que impulsivo é inconstante. Pede que o deixe ir até o Senhor, andando sobre as águas, mas vendo frio, vendo os outros, começa a afundar. Mas tudo isso demonstra esse medo do outro, esse medo do que vão fazer de mim, de como será que eu vou conseguir? São Pedro tinha medo e por isso vemos que tantas e tantas vezes afunda, vacila, nega ao Senhor. Mas vemos sua mudança, porque ele soube ouvir a Deus. Ele escutou a voz do Senhor e soube acreditar, sobre caminhar, sobre mudar de vida. Também São Paulo, fiel, judeu, estava sempre ali, acreditava, cria, era extremamente estudioso, discípulo de Gamaliel, em que buscava saber, entender, era reto, seguidor da lei, estava sempre ali, era aquilo que era justo, e por isso era considerado grande. Vemos isso em seu nome, pois Saulo é uma derivação de Saul, que era o primeiro rei de Israel, e em seu nome apresenta essa grandeza. Mas diante da sua conversão, Saulo, o grande, Saul, torna-se Paulo, o pequeno. E ele aprende que o judeu fiel, o grande, não via plenamente. Foi necessário cair do cavalo, foi necessário mudar de vida para ver, para crer. Não ser mais um, mas acreditar no Senhor, segui-lo. Não era mero seguidor superficial da lei, que via, não superficial diante das suas práticas, mas superficial porque via as coisas que estavam por cima, via a letra fria. Não, passa a ser mais. Passa a querer ver o Senhor, a testemunhar, a ler mais, de modo mais íntimo, mais interno. E por isso é mártir, morreu por ele, é testemunha.
Ele que tanto estudava, que tanto conhecia, quer mais. Quer estar com o Senhor. Busca estar com Cristo, com a sua igreja, e por isso vemos que ele, na carta aos Gálatas, diz: e não estive com mais ninguém senão com Pedro. Pedro, o Papa, Pedro, o chefe dos apóstolos, Pedro, aquele quem o Senhor escolheu, Pedro. E diante disso mesmo, vemos já também a primazia de São Pedro, o primeiro. Era sempre o primeiro diante das listas, era sempre o impulsivo, mas era aquele que estava à frente, aquele a que o Senhor colocou à frente. E vemos a sua grande importância, sinal da sua mudança de vida, pois o Senhor o escolhe e o povo o quer. E por isso vemos na primeira leitura que o povo reza por São Pedro, pede por ele ao Senhor. Mas também vemos que ele dá testemunho, que ele diz sim, que ele vai à frente, que ele anuncia que o Senhor o escolheu, coloca como uma pedra, a rocha, Quefas, sobre a qual edifica a sua igreja. Igreja essa, São Pedro foi primeiro chefe de Antioquia e depois Roma. E vemos nessa mudança que estava ali na frente, é onde o Senhor escolheu o centro do mundo para dali tudo propagar. Ali Pedro e Paulo dão testemunho, ali Pedro e Paulo derramam seu sangue, anunciam. Dali, sempre, ainda hoje, escutamos a voz de Pedro, mas não podemos só ficar em que nesses pontos extremos é necessário vermos mais a fundo, vermos essa mudança de vida. Paulo, o Senhor escolheu para ser seu instrumento que ele pudesse tocar aqueles que estavam mais distantes, anunciar aos pagãos, anunciar aqueles a quem por ali estivesse. Nosso Senhor mesmo diz a Ananias: eu o escolhi. Eu o escolhi para ser meu instrumento, para anunciar, para dar testemunho, para ir a muitos. E ele o deu, ele o anunciou, deu seu testemunho. Quantas e quantas vezes sofreu, quantas e quantas vezes passou por tantas intempéries para anunciar a palavra, e mesmo na prisão anunciava. Mesmo na prisão não se esquivava de apresentar quem era o Senhor, de escrever suas cartas a tantos, e por isso vemos que ele troca a espada de luta pela pena, para com ela lutar e anunciar a palavra de Deus e levar esta palavra a tantos. E por isso ele pode dizer, como diz na segunda leitura: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. São Pedro, tão impulsivo, tão inconstante, tão medroso, mas Pedro queria amar mais, queria ser inteiramente dele. E por isso São José Maria, quando comenta uma passagem, a passagem de quando São Pedro estava ali na última ceia e seus impulsos e querendo, então São José Maria nos diz: oxalá fôssemos também homens de coração, como Pedro, porque ele não permitia a ninguém que amasse a Jesus mais do que ele. Ele tinha seus impulsos porque queria amar.
E por isso, naquela passagem diz: não lava-me só os pés, mas também a mão e a cabeça, lava por mim por inteiro, eu quero pertencer inteiramente a ti, eu vou. Por isso, eu, por vezes, tá à frente, diz que ele é o Senhor, diz que quer ir à frente, diz que quer ser enviado, diz. E ali também diz: não te negarei, não quero te negar, quero estar sempre com o Senhor. Mas Pedro ainda tinha muito medo, muitos medos. Mas o Senhor, escolhendo, vai aos poucos tirando esse medo superficial e o faz depois da sua subida, de modo que ele possa anunciar, diante que ele possa falar sem medos. E assim se concretiza aquilo que ouvíamos na resposta do Salmo: de todos os temores me livrou o Senhor deles. Eu não temo mais, eu não fico com medo mais dos homens. Eu quero unicamente amar a Deus. Não tenho mais medos, mas agora sou movido pelo santo temor. Eu quero amá-lo, ser dele. Se antes houveram três negações, 3 vezes eu disse não, 3 vezes eu fugi, agora eu quero amá-lo. Por isso, o Senhor, na passagem de quando, da última passagem antes da ascensão, quando Nosso Senhor na praia aparece novamente aos apóstolos, o Senhor questiona Pedro: Simão, filho de João, filho de Jonas, tu me amas mais que estes? Você que tanto quis me amar, você que estava tantas vezes à frente, tu me amas mais que estes? Tu me agape mais que a estes? Simão ali não consegue dizer outra coisa a não ser: Senhor, eu te filose, eu te amo com amor de amizade. Seu amor ainda não tinha crescido tanto, precisava ainda de mais tempo. Nosso Senhor entende, mas deixa esse querer. Pedro, eu quero que tu me ames com amor total, de entrega. E esse amor vai crescendo, de modo que ao fim da vida ele pode dar este testemunho. Uma passagem da vida de São Pedro, última passagem, é quando, diante da perseguição sofrida em Roma, São Pedro então ouve da sua comunidade: olha, o senhor tem que sair. O que será de nós sem o senhor? O senhor é a voz do Papa, o senhor foi a voz de Cristo, o senhor é aquele que está à frente. O senhor tem que sair conosco. O senhor não pode morrer agora, não há como. Pedro cede, sai, e diante da sua saída vê novamente Cristo passar com a cruz, volta-se para ele e diz: Domine, qual vades? Senhor, aonde vais? Para onde estás indo? O Senhor olha para Pedro, segura mais firme a sua cruz e diz: Eu vou a Roma, porque tu, Pedro, tu fugiste, não quiseste morrer por mim, não quiseste te entregar por mim. Eu vou para ser novamente crucificado, porque é necessário dar testemunho. Ali o Senhor pergunta novamente a Pedro, agora não mais Simão, mas Pedro, tu me amas mais que estes? Mais que a estes? Pedro então entende e retorna a Roma. E ali pode então dar a sua resposta a Nosso Senhor. Kyrie, panta su oidas, su
Gnoskeiroti agapose. Senhor, antes eu filose, agora eu te agapose. Eu te amo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo com amor total, um amor de entrega. Eu me dou inteiramente a ti. O amor que a mim pedias, eu te dou. Vemos essa mudança em Pedro. Antes, diante daquelas perguntas, diante daquela cena na última pesca, Pedro obedeceu com impulsos e medos e por isso pôde pescar muitos peixes. Agora, Pedro, com obediência, mas com amor, de entrega, de doação, Pedro não pega mais peixes, mas há muitos homens, assim como em Pentecostes, pega e anuncia uma multidão e muitos se convertem, ali também anuncia a muitos, e muitos se convertem, muitos buscam o Senhor. Neste sentido, diante desta liturgia, diante destes dois grandes santos, temos duas lições que devemos aprender. A primeira, diante daquilo que vemos na primeira leitura, os cristãos que rezam pelo Papa, também nós devemos rezar por ele, rezar por Pedro, hoje Papa Francisco, rezar por ele e aprender aquilo que São José Maria nos dizia em Forja: ama, venera, reza, mortifica-se. Pois Pedro é a pedra basilar, porque o Romano Pontífice é essa pedra basilar que continua, que perpetua a tarefa dada há séculos atrás por nosso Senhor a Pedro, e ele continua esta missão de governo e santificação da Igreja. Mas também devemos aprender a imitá-los, a ver o seu exemplo de vida e fazê-lo mesmo, a ouvir o Senhor, a ver esta mudança de vida que eles tiveram e anunciar a Cristo com as nossas vidas. Não ter medo, não mais ficar no como pode ser, não ficar mais naquela vida cômoda do eu tô aqui, eu faço assim, eu vejo as coisas frias, superficiais. Não, eu vou mais a fundo, eu me converto, eu vejo aquilo que Deus pede de mim para dar testemunho, para anunciar verdadeiramente, anunciar não só com palavras, mas com a minha vida de entrega. Isso nosso Senhor quer de nós, mas por vezes podemos acabar enfrentando situações de medo, de como será, assim como os apóstolos o fizeram. E nesse caso, podemos voltar os nossos olhos à Virgem Maria, ela que no cenáculo também a conhecemos como Rainha dos Apóstolos, ela que está ali à frente, ela que intercede, ela que os acolhe, ela também nos acolhe, para que possamos ser os apóstolos do nosso tempo e anunciar e aprender dela a fazer o que Ele quer. Por isso, recorramos a ela diante dos nossos medos, diante das nossas angústias. Peçamos que ela nos acolha e nos ensine a anunciar com palavras, com convicção, com a nossa vida de modo coerente, para que muitos voltem a Cristo, para que possamos buscar e resgatar muitos para nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.